Bem-vindos a mais um episódio do programa Fran na Real, do qual eu tenho muito orgulho de trazer essa experiência de 14 anos de mercado financeiro, do qual aqui tenho muita bagagem de conhecimento para compartilhar com vocês. Além disso, teremos vários blocos onde empreendedores de sucesso trarão as suas histórias, contarão os seus perrengues até chegarem aos seus momentos atuais de sucesso. Além disso, responderei perguntas, quebrarei bolhas, enfim, vou ajudá-los nessa missão de transformar a educação financeira do país. E aí, quem vem com a gente? Tu já imaginou ter acesso aos maiores insights dos maiores empreendedores, não somente aqui do nosso estado, mas do país? A ideia do próximo bloco é justamente fazer sentar nessas cadeiras, os maiores empresários com, todas as suas histórias de perrengues, lutas, até chegarem, aos seus momentos de sucesso que contribuem tanto para o nosso país. Então fiquem agora com o nosso próximo convidado, o William Assis. Estamos aqui em mais um bloco de empreendedores de sucesso com nada menos do que o nosso CEO do maior congresso de empreendedorismo digital do país, o CONED, super famoso nas minhas redes sociais, porque eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história desde lá, quase do início. O William vai contar melhor pra gente. Mas eu faço parte dessa trajetória, desse grande projeto que é o Congresso de Empreendedorismo, e eu quero que tu conte, William, como que começou, como que idealizou esse projeto. Então, bora lá. Primeiro te apresenta, porque Obrigado. Eu te conheço muito bem, mas eu gostaria que tu te apresentasse para o pessoal que está nos assistindo aí. Obrigado. Primeiramente, Fran, obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder falar de empreendedorismo e falar daquilo que a gente gosta de fazer. O CONED, como tu bem falaste, faz parte dele, assim como várias pessoas. A gente sempre procurou fazer algo numa construção coletiva, Ele surgiu lá em 2017, nós começamos com um evento pequeno, enxuto, 3 dias, e ele acabou tomando uma proporção, que a gente imaginava e queria, porque sempre quando a gente entra criando algo, a gente quer que seja um sucesso. E aí, para isso, a gente buscou pessoas que também queriam sucesso, como tu e como várias outras pessoas que nos ajudaram a construir o nosso CONED, que hoje, graças a Deus, está aí há 9 anos, fazendo muito conteúdo e levando transformação para a vida das pessoas. Que bacana. Eu entrei lá em 2018 e antes de a gente entrar assim, nessa pauta de influenciadores, porque foi um mercado que tu apostou muito desde o início e não deixa de ser um visionário. Obrigado. E hoje tu te enxerga como, William? Me diz, como empresário, produtor de eventos, porque é um baita evento, dá trabalho pra caramba produzir eventos, ou como um idealizador aí do mercado digital. O que tu te enxerga? Então, Vamos lá. Ou tudo isso, Eu acho que é um mix, Eu abri minha primeira empresa com 18 anos de idade, Então, empreender sempre teve, dentro da minha vontade. E eu digo, eu sou apaixonado por realizar, Eu gosto de realizar coisas. Então, eu idealizo, eu planejo e eu executo, Então, o CONED foi assim. Surgiu lá em 2017, eu já empreendia, já tinha uma trajetória, mas um belo dia eu acordei, eu ainda presidia a Associação dos Jovens Empresários na época, a AGEPOA, estava indo para os meus 2 últimos anos de mandato como presidente da AGE e queria realizar algo grande, diferente e que nunca tivesse existido. Falei, olha, eu quero fazer um evento que nunca ninguém fez. Não queria fazer um fórum de lideranças empresariais, não. Eu queria criar algo que ainda não tivesse sido feito. E eu já trabalhava com e-commerce naquela época. Eu já tinha site, vendia produtos físicos, E eu entendi que o digital era algo que era muito democrático, Se tu dominasse o conhecimento, a ferramenta, a técnica dele, tu conseguiria ter êxito, E eu mesmo fazia meu site, eu mesmo fazia os anúncios. Naquela época era Google Ads que a gente usava, Era tudo no Google, tu ia tudo pesquisar no Google. E aí com isso surgiu o CONED, por algo que eu já realizava e que eu entendi que se tu dominasse aquelas técnicas, aquelas tendências, tu conseguiria ter êxito dentro do universo do digital, que era um universo muito democrático. Eu, para montar meu site, eu ia no YouTube, assistia um vídeo,
ia lá na prática, fazia, testava, voltava, assistia um outro vídeo. Já tinham pessoas que geravam conteúdos naquela época para ensinar a como performar dentro do digital. E aí, com isso, eu consegui, né, ter a brilhante ideia de acordar um dia e criar o Coned. Teve algum investidor? Tu começou totalmente do zero. Como é que foi esse início, assim? Porque... Cara, o primeiro Coned a gente montou em 20 dias. Tá? Foi um negócio assim, vamos fazer. Era toda aquela galera da AGE, a Associação de Jovens Empresários, ela é feita de voluntários, né? Então, a gente decidiu, olha, vamos montar, e foi na cara e na coragem mesmo, sabe? Eu sempre digo, se tu tiveres a vontade de realizar, começa, né? Ninguém começa grande. Eu não comecei com um evento lá com 5 mil pessoas, com 3 mil pessoas, enfim. Eu comecei com um evento pequeno, 350 pessoas, fazendo o melhor que eu podia com as condições que eu tinha naquele momento, né? E sempre com aquele desejo, com aquela vontade de vai dar certo, né? É acreditar naquilo que tu está criando, né? Eu acho que isso também, quando tu tem certeza daquilo que tu quer fazer, eu acredito muito que tu joga para o universo isso também, né? Eu sempre digo, a sorte ela existe, mas se tu não estiveres preparado para ela, ela passa, né? Então tu tens que te preparar para quando boas oportunidades aparecerem na tua vida, né? Eu me lembro que na primeira edição do Coned eu estava fazendo a visita técnica do local e casualmente veio uma comitiva de uma empresa de internet na época, e a menina que era diretora de marketing nacional tinha sido diretora de comunicação na AGE em Goiás. E aí deu a conexão com a AGE de Porto Alegre, eu era presidente na época, e a menina disse, olha, eu quero patrocinar esse evento. E foi o primeiro grande patrocinador que a gente teve na época e que viabilizou praticamente 70% de toda a estrutura que a gente conseguiu montar naquela época, né? Então, a gente tinha como absorver e já estava preparado para isso, né? É um ecossistema que tu criou a nível Rio Grande do Sul, que começou aqui e que vai se expandir. Depois tu pode contar aqui para nós. Legal. Isso é, né? Em primeira mão. Vai lá, conta lá. Legal. Vamos... Não Então, tem script, a gente foge aqui do script, né? Mas isso aí. Eu acho que assim, um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho. Quando tu sonha em algo e outras pessoas acreditam, né, naquilo junto contigo, eu acho que tu consegue atingir os teus objetivos. Então, o Coned foi algo que surgiu de uma ideia, de uma vontade minha e um coletivo com várias pessoas que acreditaram e fizeram ele chegar até onde ele chegou. Relacionamento, como tu mesmo falaste. O online ele é feito pelo offline. Eu posso até me conectar contigo num primeiro momento no online, mas o que vai fazer a gente ter um laço de verdade e construir alguma coisa vai ser tomando um café, vai ser fazendo um almoço, vai ser montando uma reunião, né? Planejando. Então, eu acredito que o online ele aproxima, né? E o offline ele executa, né? É mais ou menos assim. Então, após 9 anos, né, com o Coned acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, a gente atingindo todos os objetivos, graças a Deus, que a gente queria, a gente está pela primeira vez passando as fronteiras do nosso estado e indo para Santa Catarina, Balneário Camboriú, 14/11. Vamos ter a primeira edição na história em 9 anos, fora do nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Tivemos edições em Caxias do Sul, tivemos edições no Vale dos Sinos também. E agora, por parte de um processo de expansão, o Coned esse ano ele foi adquirido pela UBRA, pela universidade. Então, com isso, a gente acabou tendo um plano, né, de expansão a nível Brasil. O evento está se tornando algo muito maior do que veio até aqui. E nada mais justo do que ano que vem, com os 10 anos de existência do Coned, né, a gente está expandindo aí para outros estados do Brasil. E esse ano o piloto em Santa Catarina, né, em Balneário Camboriú, uma primeira edição. Show de bola. Eu gosto muito de falar sobre, tenho muito orgulho, aprendi muito, compartilhei, né, fiz muito, né, networking, tive acesso a muito conhecimento e isso é muito bacana porque a internet ela traz isso, né, conexões. Eu concordo contigo, nada substitui o tete a tete que eu digo, que a gente, né, tomar o cafezinho, ter esse bate-papo, esse encontro, mas a gente sabe que não é possível e a internet ela aproxima as pessoas de uma forma geral, né, para o mundo todo, não é só a nível Brasil, tenho certeza, né? Exato. Que é só o início de uma grande trajetória. E o nosso programa aqui fala muito sobre finanças, investimentos e empreendedorismo.
E eu quero saber, assim, dentro dessa tua trajetória, que apesar de, né, o tempo ele passou diferente, assim, com a pandemia, com todos os acontecimentos, a enchente, né? Dentro desse período que parece pequeno, mas é uma longa trajetória dentro do digital, né, e dentro dos seus negócios, quais foram os maiores desafios, assim, que tu enfrentou, que tu pode... isso realmente marcou e que pode inspirar, né, outras pessoas, outros empresários e que, inclusive pessoas que querem começar, né, a empreender. O que tu poderia, assim, finalizar, né, de... Eu acho que o maior desafio para quem quer empreender é ter medo de não dar certo, tá? Porque ninguém, como eu falei, ninguém começou grande. Se tu pegar todas as pessoas que hoje, a gente está falando aqui de digital, então eu vou usar o exemplo de quem performa no digital, quem hoje está monetizando muito no digital. Se tu pegar essa pessoa, às vezes, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, o Whindersson Nunes começou com uma câmerazinha que ele ia no quarto dele fazendo como dava, Thiago Fink tinha um computador, a mãe dele ralava com ele porque ele tinha que ir para a rua, porque ele tinha que trabalhar, porque ele tinha que estudar, e o cara foi lá e fez, e teve constância e montou. Ninguém começa grande. Então, não ter medo de empreender e ter a vontade de querer realizar. A constância, tudo aquilo que tu faz repetidamente, tu te torna excelente. Seja algo bom ou algo ruim, né? Então, o que eu posso deixar de dica, seja para quem quer empreender dentro do digital ou quer usar o digital para promover algo físico, tenha constância e não aceite o medo. Acredite sempre que você é capaz, entenda que é um primeiro passo para um segundo passo para te poder chegar no seu objetivo. Eu levei 9 anos para poder ter uma primeira edição fora do estado. É a primeira vez em 9 anos. Foram 9 anos construindo com excelência, acertando, errando, corrigindo. Eu sempre digo, o amanhã não aceita erros. Então aquilo que tu errou hoje, tu corrige amanhã. Para não errar de novo. Tu pode até errar novamente, mas erra em outra coisa. Conserta, se torna excelente e faz melhor, né? A vida é um aprendizado e a gente não aprende só acertando, né? A gente também aprende errando. Então, tenha constância e tenha vontade de fazer. Perfeito. E entra a questão muito do imediatismo, né? Em tempos de redes sociais, a galerinha muito nova, né? Que é tudo para ontem, porque a gente enxerga até os cortes, né? É tudo assim... mega editado, parece que ficou pronto em segundos e a gente sabe que na vida real isso não funciona. É preciso construir, trabalhar, até porque entra o nosso processo de desenvolvimento. Tenho certeza que tu aprendeu muito nesse trajeto, né? Com erros, acertos e assim eu tenho 14 anos de mercado financeiro, né? No mesmo período eu trabalho com as redes sociais e o quanto eu me desenvolvi, o quanto eu aprendo até hoje. Estar na frente das câmeras é um desafio que dia após dia a gente vai se desafiando e a vida é assim, e para o empreendedorismo não é diferente, né? Então, não esperar que as coisas fiquem prontas, que estejam perfeitas do dia para a noite. É preciso enfrentar o processo, né? A gente vê muito isso hoje nas redes sociais e como é bonito, é clichê. Só que tu viver isso na prática e tu enfrentar isso na prática é diferente. Então, viver o processo, acho que é a premissa básica, assim, do empreendedorismo, né? E tu sabe que, Fran, quando tu olhar o todo, o processo ele é a melhor parte. Todo mundo que tem o êxito, que chega lá e diz, cara, mas lá atrás eu fiz isso, eu batalhei, ela lembra do processo. É a história que tu constrói. Então, o processo é a melhor parte do projeto. É a construção, é a tua mudança, porque tu muda ao longo do processo junto com aquilo que tu tá fazendo, né? Só que ao mesmo tempo ele é doloroso, porque dói, né? Mas tudo que é bom é doloroso. Para nascer tem dor. Enfim, tu tens, né, que te sacrificar para que algo venha novo, né? Faz parte do processo da vida, né? Com certeza. Nós buscamos ali o êxito, quando eu chegar lá eu vou ser feliz, e durante o processo, e quantas vezes, né, a gente entende isso depois que passou. E aí, que falta que sente disso, né, daquele momento ali. Exatamente. Enfim. Mas bacana, William, muito obrigada, eu né, pela tua participação, pela tua presença aqui. É um dos maiores empresários, o grande CEO do Coned, que vai ir para o mundo, né, começando o Brasil. E gostaria, né, de deixar uma parte específica para que tu divulgue, né, o próximo Coned, que vai acontecer em Balneário Camboriú. Então, estão todos convidados. Dia 14/11, nós vamos estar levando muito conteúdo para quem quer transformar a sua vida e seu negócio
através das ferramentas do digital, né? Então fica meu convite, quem quiser pode entrar no nosso site www.coned.net.br e o nosso Instagram @conedbr. Vai ser um prazer receber todos vocês lá. Sensacional essa entrevista, né? Quem gostou aí? Bora participar do maior congresso de empreendedorismo digital que vai acontecer em Balneário Camboriú? Tá imperdível, hein? Quem acompanhou nosso último episódio conseguiu furar a bolha e ter uma mentalidade mais próspera. E a partir do momento que nós acessamos essa frequência de uma mentalidade, né, que tem acesso ao dinheiro, nós passamos a cuidar dele de uma forma diferente. Eu que tenho acesso ao mercado financeiro desde muito cedo, eu digo que eu sou privilegiada porque o meu primeiro emprego com 18 anos foi em um banco, um grande banco do país, depois trabalhei em outro grande banco, onde eu tive acesso a conhecimento e mais do que isso, eu tive acesso a erro dos outros, erro dos meus clientes. E não tem nada melhor para a gente aprender, né, de uma forma mais fácil, que é aprendendo com o erro dos outros. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso e é algo que eu levo para a minha vida e que eu comecei não somente através do meu conhecimento, através dos meus estudos, mas principalmente a enxergar aquilo que as pessoas estavam fazendo de errado e trazer isso para a minha vida através, né, da minha educação financeira, do meu controle financeiro, para que eu não repetisse aqueles erros, para que aquilo não acontecesse na minha vida financeira também. E a partir do momento que tu passa a cuidar do teu dinheiro, a cuidar dos teus investimentos e dar valor, né, ao teu dinheiro, tu passa a querer investir, a guardar, né? E guardar dinheiro é diferente de investir, porque tu faz os juros compostos trabalharem para ti. Só que tem informações extremamente relevantes antes de entendermos sobre investimentos, né? Porque afinal é um mercado extremamente burocrático, através, né, de muitas leis, muitas regras, que é imprescindível ter acesso, né, a alguém, a um profissional da área. Eu sou assessora de investimentos e recomendo, né, que você tenha alguém profissional que te assessore, que te ajude, mas acima de tudo é importante ter um conhecimento básico para que tu te organize, né, nas tuas finanças no teu dia a dia. E a partir do momento que tu passa a ter acesso, né, a esses conhecimentos, é imprescindível tu entender minimamente, né, como que funciona classe de ativos, perfil de investimentos. Então a ideia aqui é trazer inicialmente um briefing geral para que tu entenda e comece, né, a ter acesso ao universo do mundo dos investimentos. Então bora comigo. Para adentrarmos no mundo dos investimentos, existem inclusive algumas informações obrigatórias que são reguladas pela CVM, que identifica como é uma espécie de identificação do perfil do investidor, que são nomenclaturas que definem qual o grau de risco que aquele investidor suporta e está relacionado ao seu momento de vida. Cada pessoa tem, né, de fato, um momento de vida, um prazo, um objetivo, e tudo isso é analisado, inclusive através de um questionário mesmo, onde o investidor precisa preencher para conhecer, porque assim como nós precisamos nos conhecer, né, o autoconhecimento tão famoso na terapia, na vida financeira não é diferente. Nós precisamos entender qual é o nosso perfil de investimentos, qual é o nosso perfil do investidor. E isso varia sim, conforme a nossa vida, conforme a nossa idade, os nossos momentos, e é extremamente relevante e inclusive obrigatório para que assim, né, o profissional gere uma recomendação, para que tu entenda, se tu for investir sozinho, por exemplo, para que tu entenda qual investimento é mais adequado para ti. Porque eu sempre falo que aquilo que é bom para mim pode não ser bom para ti, pode não ser bom para o outro. Então é preciso se autoconhecer e no mundo dos investimentos não é diferente.
O investidor mais conservador, como o próprio nome já diz, ele busca mais segurança, mesmo que isso não reflita numa melhor rentabilidade. Isso tem várias, não é uma regra, porque tem várias variantes que dependem muito em razão de momento de mercado, temas que a gente vai trazer e explicar, lembrando que isso é bem geral, inicial, para vocês entenderem, mas que nós vamos trazer quais são esses fatores determinantes, mas que, acima de tudo, o investidor que é mais conservador busca a preservação de patrimônio, mesmo que isso reflita numa rentabilidade maior. Depois do perfil do investidor mais conservador, existe aquele que é mais moderado. E eu digo que o mercado financeiro ele é um pouco burocrático, tem sim, né, muitas nuances, leis, números, porém, né, tem alguns nomes que se autodenominam, né? Porque o investidor mais moderado é aquele que está bem no meio termo, que ele quer preservar o seu patrimônio, mas ele não abre mão de rentabilidade. Então, ele vai buscar um meio termo e é possível, através das classes de ativos, que isso aí é um tema, né, para um próximo bloco, que a gente vai sim explicar detalhadamente aqui, mas que, acima de tudo, busca, né, não somente preservar o seu patrimônio, mas também, né, trazer uma rentabilidade. E daí, como eu falei, independente do perfil, tem temas, né, que precisam ser abordados, que são o perfil e o momento de mercado também, assim como o prazo. Né, que são, assim, eu acho que são premissas básicas antes de começar a investir e, obviamente, conhecer, né, a legislação daquele investimento, porque a tributação é um tema extremamente relevante que vai fazer a diferença no teu bolso. Então, não adianta a gente buscar um investimento somente pelo perfil ou pelo prazo, se tu não entender também a carga tributária, porque isso reflete, né, diretamente no teu retorno. E depois existe, né, o perfil mais agressivo. Algumas instituições financeiras utilizam o tema como arrojado, né, a nomenclatura como arrojada, são muito próximos, que é aquele investidor que busca mais risco, ou seja, ele está mais suscetível a correr mais risco em busca de mais rentabilidade. É aquele investidor que ele, mesmo correndo risco, ele dorme à noite. E eu sempre digo que o investimento, ele precisa te trazer, né, uma segurança. Só que tem investidores que não tem problema, que mesmo correndo riscos, eles têm essa segurança, eles estão seguros dentro daquele risco. E não tem certo e errado. E sim, né, aquele investimento que mais se adequa ao teu perfil. Então, é extremamente crucial, antes de entender, de conhecer, de estudar os investimentos, é realmente entender os diferentes perfis de investidores. E, obviamente, é muito fácil da gente olhar assim, mas eu sou conservador, ou eu sou moderado. E quando tu vai preencher um questionário, tu vai entender a fundo, daqui a um pouco tu vai ver que aquilo ali não combina tanto contigo. E muita gente, infelizmente, só entende isso na prática. E é muito comum através do erro. Porque as pessoas me perguntam muito qual é o principal erro dos investidores. E um deles, por exemplo, é investir por recomendação familiar ou por recomendação de um amigo. E são fatores que as pessoas não reconhecem os perfis. Porque daqui a um pouco eu estou pegando indicação de um amigo que tem um perfil completamente diferente do meu. E aquele investimento é bom para ele porque está adequado ao perfil dele, mas está diferente do meu perfil. E por isso essas informações são extremamente relevantes e não é à toa, né, que são inclusive obrigatórias para que tu faça aí um melhor investimento adequado ao teu momento e ao teu perfil. Então, espero ter dado um briefing geral realmente dos perfis de investidores e com base nisso a gente sim consegue falar de investimentos, entrar na classe de ativos e daí sim, né, exemplificar melhor para que tu possa entender um pouco mais e ver qual que se adequa ao teu momento e ao teu perfil. Então, nos próximos blocos falaremos muito mais. Não é todo mundo que sabe, mas mais importante do que cuidar das suas finanças e dos seus investimentos é acompanhar as notícias do mercado, não somente do Brasil, mas no mundo inteiro. Eu sempre falo que as notícias, né, elas acontecem 24 horas e elas são extremamente relevantes para o nosso bolso. Então, fiquem agora com o nosso momento
precioso que é o Giro de Mercado com Bruna Panerai. Muito obrigado, Fran. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, Bruno Panerai, especialista de investimentos. Estou aqui para compartilhar um pouquinho do que vem acontecendo nos mercados pelo mundo. Bom, olhando no mercado americano, a gente tem visto o Donald Trump seguindo, né, a sua retórica bastante intensa em relação às disputas comerciais, né, com diversos embates, né, com diferentes nações, mais recentemente a China, né, sendo alvo desses seus comentários, né, e certa ameaça de aumento das suas tarifas, o que vem gerando tensão pelo mundo. Essa tensão vem fazendo com que investidores estejam cada vez mais receosos, né, com a sua posição em ativos americanos, o que tem feito um fluxo muito forte, ter procurado ativos como metais preciosos, como ouro, prata, platina e demais ativos correlatos, né? Isso a gente tem visto, né, uma valorização muito forte desses ativos, talvez representando aí uma mudança já secular, né, de uma busca por investimento em títulos americanos como grande fonte de segurança. Isso, sem dúvida, deve mudar o perfil dos investimentos globais de uma maneira geral. Por aqui no Brasil, o grande ponto de tensão segue sendo o aspecto orçamentário, né, com diversas questões, especialmente no âmbito político, que vem deixando o investidor mais tenso, né, e mais preocupado com o momento do país. Recentemente, né, vimos aí o Congresso barrando uma série de medidas, né, que aumentariam a arrecadação do governo e, com isso, deixando, né, o governo mais apertado, num corner, buscando receitas para fechar o orçamento para esse ano 2025. Né? Acho que o grande momento e a grande questão é como isso será feito sem com que haja uma devolução, né, por parte do Congresso, um rebate aí em relação à arrecadação dos contribuintes, né? E aí, esse aspecto tem gerado também uma maior volatilidade no câmbio, como nós temos visto nesse ano, né? Apesar de um ano passado muito estressado, né, e uma valorização bastante forte do real, a gente tem visto que o investidor local tem ainda se mantido bastante receoso com todo o aspecto, especialmente o aspecto político, né? Dado esse cenário como um todo, né, o importante é o investidor ter bastante atenção ao seu perfil de investimento, muito cuidado com a volatilidade, especialmente, né, com aspectos globais que vêm mexendo muito com o preço dos ativos como um todo. Novamente é um prazer estar aqui com vocês. Cuidado com seus investimentos aí, a gente sabe que é muito importante segurança, prezem sempre por isso, tá bom? Um abraço. E estamos finalizando mais um programa Fran na Real. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha contribuído junto com os meus ilustres convidados a mais um pouquinho, né, a mexer aqui, ó, em algo que é tão importante, que é o nosso bolso e que eu entendo que é só o início de uma grande jornada que temos pela frente. Estou ansiosa pelo próximo. E vocês? Espero que sim também. Até mais!